Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, caros alunos, eu me chamo Denise Cerveira, vou estar com vocês na organização de eventos em oficina. Vamos lá conhecer um pouco da oficina aula 3. A gente vai falar um pouco da festa infantil, vamos saber um pouco como é que é essa estrutura. Então a gente vai falar da oficina, desde do planejamento até o final do evento, né? Então, a gente vai abordar alguns itens para a realização de uma festa infantil. Então, primeiro é preciso entender o que o cliente está pensando, né? Conversar, perguntar, entrar num sonho, né? Porque quando ele contrata a gente, uma empresa de eventos, ele quer um sonho, né? Uma festa que ele já sonhou. Então, a gente precisa sentar com ele, conversar, perguntar qual é o desejo. Logo em seguida, a gente tem que marcar uma visita ao local onde o evento vai acontecer, bater um papo gostoso no telefone, e-mail, WhatsApp, pessoalmente, direcionar as perguntas de forma que o cliente ele transmita tudo que ele gostaria de ter na festa, né? E prestar atenção nos detalhes, porque os detalhes são importantíssimos para que o sonho dele aconteça, né? Então, numa festa, a gente precisa pensar em alimentação, decoração e entretenimento. Então, quais são os primeiros passos? Primeiro, a gente tem que pegar os dados do cliente, né? O nome completo, telefone, RG, CPF, alguns dados básicos, né? Residência e o endereço da festa, claro. Logo depois, dados do aniversariante, o nome, qual apelido se ele gosta, como gosta de ser chamado, qual a idade, o tema, qual seria o tema da escolha, as cores, qual a decoração. Então a temática é importantíssima para a gente escolher as paletas de cores, as decorações. Então é um tema conhecido ou você nunca ouviu falar, então é preciso pesquisar, né? Ou ele aceita fazer qualquer tema, ou terá uma lista pré-definida, então é preciso ter essa conversa. E a data, claro, né, que é importantíssima, né, a gente tem que saber se é dia de semana, sábado, domingo, feriado, então a gente precisa saber a data. E claro, o horário, né, o início e o término da festa. Então, o ideal, né, são as 5 horas de duração de um evento, o ideal, mas não que isso vai depender muito do cliente, né? Então, a primeira hora os convidados estão chegando e na última meia hora ainda embora. Então, a gente tem que pensar numa programação dos horários, né? O horário que o cliente escolhe para definir o cardápio da festa, deixar os parabéns programados. Então, tudo isso tem que ser pensado e acordado com o cliente. Então, vamos pensar assim, como a gente vai elaborar um cardápio de uma festa infantil, né? De uma festa em geral, né? A gente tem que pensar. Pode ser infantil ou não, vamos pensar aqui, como é que a gente elabora um cardápio? Então, se a gente for elaborar para um jovem ou criança, então a gente tem que pensar, não, jovem e criança então, são alimentos práticos, né? Comer com as mãos, então é uma coisa bem prática e rápida. Se a gente for pensar em adultos com alto poder aquisitivo, a gente já vai usar um cardápio sofisticado, com receita para comer com calma, bem devagarzinho, então a gente tem que pensar nisso. Se for convidados com restrições alimentares, né? Hoje em dia a gente está vendo muito questão de diabética, celíacos, então a gente tem que pensar em uma alimentação para esse público, né? Um cardápio especial e um cuidado redobrado. E, claro, as festas com crianças de 1
a 3 anos, né? A gente oferece um cardápio sem fritura, com suco natural e frutas frescas, né? Então, claro que é de acordo com o cliente, né? Então, isso aqui é uma base, né, para se elaborar um cardápio. Então, a gente precisa ter cuidados importantes, né? Porque quando a gente trata de alimentação, a gente tem que ter cuidados, né? Então, além da alimentação, a gente tem que saber a duração da festa versus a quantidade de comida. Então, a gente tem que entender qual é a duração. São 5 horas, então vamos oferecer X números de comidas, né? Então, é importante prestar atenção nessa duração, porque ela interfere na quantidade estipulada de alimentação. Variação do tempo versus escolha de bebidas e comidas, né? Essa variação, ela faz toda a diferença na questão da escolha da comida, da bebida, o que a gente vai servir, né? Se é feijoada, se é bebida quente, então tudo, e depende do tempo também, né? O lugar com calor, o que será que eu devo servir? Então tem que se pensar nisso. Diferenças regionais versus cardápio adequado. Então, a gente está aqui no Maranhão, a gente vai servir um prato baiano, então a gente tem que ter noção dessa questão das diferenças regionais, né? E a mesma coisa é servir pescados e frutas do mar, né, em um lugar no campo. Então a gente tem que ter essa noção, né, de diferenciar cardápios regionais. E como a gente calcula essa questão do cardápio? Vamos pensar aqui, a gente vai oferecer para adultos, né? Então, o cardápio ele é calculado pensando na quantidade média que um adulto consome para ficar satisfeito. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Criança de 2 anos para baixo, a gente vai fazer uma festa infantil, então a gente sabe que elas não comem, né? Na festa. Então, tem que, de 3 a 7 anos, juntar 2 crianças para dar um pagante. Porque geralmente essa idade eles não consomem muito, então tem que pensar nesse cardápio. De 8 em diante, contar como adulto, né? Então tudo isso a gente tem que pensar e ser acordado com o cliente. Bom, a gente vai falar um pouco do local e a estrutura do evento infantil. Na cozinha, a gente tem que se perguntar, será que ela tem uma estrutura, ela tem fogão, tem forno elétrico, tem micro-ondas? A gente tem que pensar nisso, né? Um freezer, uma pia, uma bancada. E o salão? Lá tem bar, mesas, cadeiras, sofás. E qual é o número de convidados? Né? A gente tem que pensar nesses assentos. Quando a gente tem um número X de convidados, a gente tem que pensar pelo menos 60% dessas pessoas sentadas, né, dos assentos. O local de destaque para a mesa decorada, a gente tem que pensar também, geralmente é no centro. Mesa de bebidas, café, montagem de bancada de crepe, de pizza, então é o que vai oferecer, né, buffet. Então a gente tem que pensar no espaço tem espaço para crianças brincarem, já que é uma festa infantil? Vai ter algum show, alguma brincadeira, uma cama elástica, algum brinquedo, algum teatro, enfim, a gente tem que pensar no entretenimento, né, que faz parte de uma festa infantil. E circulação dos garçons, será que a gente tem uma circulação boa para os garçons nas mesas? E se chover, será que minha festa ela tá preparada para isso? Ela é fechada, ou é aberta, então a gente tem que pensar em tudo isso, né? E as tomadas, será que essa tomada é de 110, 200 volts? Isso é uma das coisas que a gente tem que se atentar. São pequenos detalhes que fazem a diferença dentro de uma festa infantil. Parede, será que ela tem vidro? Então a gente tem que pensar, já que é uma festa infantil, a gente tem que pensar nisso, né? Em acidentes, prever acidentes, enfim. Tábuas. Será que a gente tem mesa para bebida, buffet de comidas, café, mesa decorada, como é que elas estão? Então tem que ser de acordo com a decoração, a temática, enfim. E claro, a gente tem que pensar, festa infantil não dá para pensar sem o entretenimento, né? Então a festa, se ela for a domicílio, né?
Se as crianças não tiverem diversão, né, elas vão ficar o quê? Entediadas. Então a gente tem que pensar em um entretenimento. Então é preciso a gente ter cuidado, né, em adequar essa questão do entretenimento com o aniversariante, né? A idade dos convidados, o show de teatrinho é essencial, dependendo da idade do aniversariante, né? Será que ele vai acontecer antes ou depois do parabéns? Então tudo isso tem que ser bem pensados. Grupos de recreação, locação de brinquedos, show, mágica, teatrinhos, fantoches, personagens, contação de história, salão de beleza, DJs animados, dependendo da idade, maquiagem, escultura de balões, cantores. Então, isso faz parte do entretenimento. Então, a gente tem que se perguntar, será que eu conheço meu público-alvo? Você conhece seu público-alvo? É importante a gente saber qual é o nosso público-alvo. Por quê? Porque a gente faz festa sem exageros ou luxuosos, dependendo do nosso público. Claro que a gente vai ter público que vão exigir isso, mas tem outros que não. Então a gente tem que conhecer. Dados demográficos. Aonde é que está acontecendo essa festa? Qual é a região onde seus clientes estão? A idade média, o gênero, a classe social, qual é a classe social do meu cliente? E os dados claros psicográficos, que é o estilo de vida. Qual é o estilo de vida? O que eles gostam, o que eles vivem, o que fazem em tempo livre. Então, tudo isso, o que é importante? A gente precisa ter qualidade, né, dentro desse evento. Saber o perfil do público-alvo que a gente vai atingir e prestar atenção, né, à concorrência. Qual é a nossa concorrência como empresa? Então, aqui a gente é um modelo de montagem de orçamento, né? A gente vai ter o cabeçalho com dados do cliente, né? Que eu falei anteriormente. Os itens, o que estaria nesses itens? Né? Convite, decoração, entrada, decoração de salão, aluguel, lembrancinha, tudo isso a gente tem que ser acordado com ele, né? E o orçamento elevado, você tem que dar uma validade para esse orçamento, né? Por exemplo, 7 dias a partir do pagamento, primeiro pagamento, e ele tem que assinar e concordar, o cliente, com tudo isso. Porque é uma garantia que você tem como empresa, um acordo. E forma de pagamento, número de convidados, né? Tem que saber o número de pagantes, né? Determinado pelo cliente, que assume total responsabilidade pela falta de comida, bebida, garçom. Então, é preciso saber o número de pagantes da festa. E os cardápios, né? Que eu já falei, né? É importante a gente abordar isso em cima do número de convidados. Os pagantes, né, a partir de 8 anos, as 2 crianças de 3, 4, 5, um pagante, como eu falei antes, né, 2 crianças, um pagante. E, claro, tem que ter no orçamento, na montagem, a desistência da festa. A gente tem que acordar, né, que essa questão da desistência, pagar uma porcentagem, devolver o valor, então isso tudo tem que estar de acordo. Estrutura do espaço, como eu falei, a bebida durante toda a festa e a sobra das comidas. Até isso tem que ser acordado com o cliente, né? Se volta para ele ou se fica na empresa. A hora extra de cada funcionário que trabalha, por exemplo, um recepcionista, se ele passa da hora acordada, ele tem que ganhar um valor X a mais, né? A louça, se quebrar alguma louça, se algum cliente quebrar a louça, tem que ter um valor, né, acordado com a empresa para o custo, né? E o custo e lucro, né? Então, eu vou mostrar aqui um pouco da questão da decoração, né, de uma festa infantil, né? Dentro da decoração, a gente tem convite, balões, toalha de mesa, bolo, enfeite de parede, enfeite de mesa. Então, tudo isso faz parte da decoração, né? Então, primeira coisa para se decorar, a gente tem que saber a importância da definição do tema. E a paleta, né, de cores, né?
tem que combinar com a temática. Aqui tem algumas paletas, né, de cores, de acordo com a temática, né, como vocês viram aqui as cores, de acordo com o que o cliente decidir, né, acordar com a gente, então a gente vai fazer as paletas de cores. Aqui tem alguns exemplos de convites, né, que podem ser feitos de papel, de balão. Hoje os convites estão bem criativos, né? Pode ser virtuais, pelo WhatsApp, então pode ser em caixas, em doces. Aqui a gente tem alguns, né, como balão, muitos decorativos em HD, em história em quadrinhos, então vai da criatividade. A gente tem os balões decorativos, né? Hoje o mercado ele possibilita a gente vários designs de balões, então o que facilita, claro que a gente também usa o balão com a nossa criatividade, né? Como aqui a gente faz várias formas de balões de acordo com a temática, então fica mais criativo. E aqui, né, as mesas decorativas, né? Que hoje a gente vê que com o tempo vai modernizando, né, as mesas decorativas. Hoje a gente usa muito renda, né? Então vai de acordo com o cliente, a gente tem que sentar e saber qual é a decoração que ele precisa mais, que ele quer, que vai ficar legal. Então aqui a gente tem alguns modelos, né, de mesas decorativas. E bolos, né, claro, tem que existir numa festa infantil, tem que ter um bolo decorativo, né. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, hoje a gente usa bastante coisa para ilustrar, para decorar todo o bolo, né. O enfeite de circo, a gente tem temáticas de vários desenhos animados. É isso, vocês viram um pouco do que é uma festa infantil, né? A gente viu como montar uma festa bem rapidamente, né? Desde a primeira visita com o cliente até a realização da festa. Então é preciso conhecer quem está aniversariando, quais os gostos, qual a temática, qual a paleta de cores que a gente vai trabalhar dentro do evento. A gente aprendeu também como calcular um cardápio, né? Como escolher o local e a estrutura. E claro, o entretenimento, a gente sabe que o importante é a gente envolver o entretenimento dentro de uma festa infantil, porque a gente sabe que sem entretenimento a festa fica tediosa, dependendo da idade dos convidados. E o público-alvo, né? A gente tem que conhecer nosso público-alvo e, claro, o orçamento e a decoração. Então aqui eu deixo algumas referências para vocês, né, estudarem, pesquisarem. E é isso, a gente se vê na próxima aula. Fique em casa aprendendo. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, caros alunos, eu me chamo Denise Cerveira, vou estar com vocês na disciplina Organização de Eventos, Oficina. Nesta aula a gente vai ver um pouco da organização de um casamento, né? Então, desde o planejamento até a festa. Mas a gente se pergunta por onde começar, quais os fornecedores, o que fazer com os convidados, e se as bebidas não gelarem, e se o som parar de funcionar, bateu aquele desespero. Então calma, a gente vai saber um pouquinho de todo esse planejamento. Bom, primeiramente a gente tem que saber um pouco do posicionamento estratégico. O que a gente vai vender,
para quem vai vender, como vai vender e quanto vai cobrar em um casamento, né? Que a gente está fazendo aqui a oficina do casamento. Vamos lá. Então, aqui tem um modelo de um contrato, né? Com os noivos. Primeiramente, a gente tem que fazer aquela conversa inicial e falar um pouco do contrato. O que seria um exemplo de contrato, né? Qual é o objetivo desse contrato, né? Saber a data, o local, os horários de montagem e desmontagem da festa. Então, isso é interessante ter uma conversa inicial, né, com os noivos, com quem contratar, né, a empresa. Então, por exemplo, a gente tem que ter cláusulas dentro desse contrato, né? Então, a gente vai ver qual é o objetivo do presente contrato e a prestação de assessoria completa do evento cerimonial para o casamento do contratante, a se realizar em data tal, horário tal, no endereço tal. A contratante, bem com sua equipe, permanecerá nos locais por até, então é interessante a gente saber até que horas a gente permanece nesse local, pensando, claro, na montagem e desmontagem da festa. O escopo do serviço, quais seria? O tipo de assessoria no início, no fim, as obrigações, e o que não inclui, né, a contratante, bem como sua equipe, ela permanecerá no local por até, então, as horas totais do planejamento da festa, do início até o final. As obrigações da contratada e do contratante, né? O valor do serviço, que é importante, inicialmente a gente discutir isso, o valor acertado, a forma de pagamento, o cancelamento, se houver, né? Valores e condições no caso de um cancelamento ou mudança de data. Então, quais são as garantias, né? Multa, a gente tem que estabelecer uma multa determinada previamente em caso de quê? De não cumprimento das cláusulas, né? Por uma das partes. Então, é preciso que a gente descreva tudo isso no contrato. Sempre se diferenciando, né? Sempre saindo da nossa zona de conforto, sendo um diferencial em eventos. Bom, agora a gente vai falar um pouco do planejamento, né? Para começar, o planejamento da festa é uma seleção dos fornecedores. Então, quem vai trabalhar comigo sendo fornecedor da festa, né? Então, a gente precisa levar em consideração o perfil do noivo, quem a gente está e dos convidados. Então, tem que ter saber um pouco do perfil do noivo, né? Então, a gente tem que levar em consideração a profissão dos noivos, né? O estilo de vida deles, quais os gostos pessoais, o tipo de se ele gosta de viajar, a decoração do apartamento, o caso, estilo musical. Então, tudo isso a gente tem que saber um pouco, até para a gente montar uma decoração adequada. E o cuidado, né, com essas perguntas pessoais, né? Principalmente em caso de ser uma pessoa pública. No caso, se você estiver prestando serviço para uma pessoa pública, você tem que ter um cuidado, né? Ser discreto nessas perguntas pessoais. Além do planejamento, dentro do planejamento, a gente tem que trabalhar também com a planilha, né? O que seria uma planilha? A gente tem que discorrer dentro dessa planilha quais são os nossos gastos, né? Então, os erros mais comuns existentes em uma planilha, em um evento, é gastar muito, né, com um único item e sacrificar os demais. Então, a gente tem que saber equilibrar o nosso custo, o nosso orçamento. O espaço, a gente tem que levar em consideração que é importante a gente saber para quem a gente está fazendo esse trabalho, esse evento, se a pessoa quer um espaço sofisticado. Às vezes a gente tem um espaço sofisticado e a decoração é bem simples, então a gente tem que ter esse cuidado de equilibrar, né, a decoração. Também a gente tem que levar em consideração a questão do jantar, o finger food, que é mais conhecido, né, que são as mesas montadas, que a gente vê muito em casamento, né. Então a gente tem que ter muito cuidado em quem é o nosso fornecedor, em quem vai montar essa mesa de jantar, se ela está acessível a todos os convidados, além das bebidas, né? A gente tem que saber quem é o nosso convidado, quem é o nosso público, para saber qual a bebida oferecer, e claro, conversando com os noivos, né? Também
tentar botar uma música fora do perfil da festa também. Outra coisa importante, é um erro comum, né, que acontece. E os itens essenciais, né, e complementares para uma festa, claro que são, primeiramente, a lista de convidados, né, que é discutida com o contratante e o contratado, e assessoriar e os fornecedores, né, como eu falei para vocês, quem vai trabalhar com a gente dentro do espaço do evento, né, a gente tem que ter um bom relacionamento. Por exemplo, a pessoa que lida com a comida, a gente tem que ter um bom relacionamento para que tudo ocorra bem, né. E também, claro, o cuidado de fechar o acordo, o orçamento com o fornecedor, com a assessoria, porque a equipe é grande, né? A gente trabalha com assessoria, com alimentação, bebida, decoração, espaço, então tudo isso tem que ser equilibrado. Então vamos pensar assim, nos dias que antecedem a festa, que no caso que eu falei para vocês é o planejamento, né? Então a gente tem que ter uns meses a mais para a gente planejar o dia do casamento, né? Então, geralmente a gente dá uns 30 dias de antecedência, né? A gente faz um roteiro, é importante a gente ter um roteiro, né? E ele ser seguido. Então, isso é o nosso planejamento, né? Então, ele deve ser feito até um dia antes da festa, pois o dia do evento é apenas para montagem e administrar os imprevistos, porque geralmente acontecem os imprevistos, então a gente tem que saber administrar, né? 30 dias antes da festa, o que a gente poderia fazer nesses 30 dias, né? A gente finaliza a entrega dos convites, né? Testa o cabelo e maquiagem da noiva e do noivo, né? A prova do vestido, o chá de cozinha, né, claro. E os possíveis ajustes de contratação, de assessoria também, as relações públicas, né? Então, vamos lá saber o que é RSVP. Quem trabalha na área do casamento, sempre eu já ouvi essa sigla, né? E muitas vezes não sabe o que é, então vamos lá. Todo o convite de casamento tem lá o RSVP, né? Mas o que seria? Tá. Para quem não sabe, a abreviação é uma expressão francesa, né? Ela é se responder, s'il vous plaît, então responda por favor, né? Em português, né? Então responda por favor. E ela é usada para pedir que os convidados confirmem a presença o quanto antes, porque isso é importante. Até para a gente saber quantos convidados vão estar lá na festa, né? Então, é importante a gente até ver se ele vai ter uma ausência em um evento, né? No caso, do casamento. Então, você já sabe o que significa essa sigla, né? Geralmente vem convite, então é importante observar. Vamos lá. Então, a gente, antes do casamento, a gente retoma o contato com fornecedores, né? O telefone, e-mail, aviso de recebimento, reforçar a data da festa, checar o fornecedor, se ele está ativo, né, no mercado. Então é importante pedir informações para a montagem do evento. E a decoração, né? A gente vai sentar com os noivos, a mostra dos arranjos, quais são as flores disponíveis, a amostra de porta-guardanapo, suplá, tudo isso faz parte da decoração, né? Fotos do mobiliário, como tem aqui nas fotos, como vocês podem observar. O buquê da noiva, o buquê para jogar, porque existe a diferença, alguns casamentos têm o buquê da noiva e o buquê para jogar para os convidados, né? O buquê das daminhas, enfim. E claro, o ensaio dos padrinhos, né? Que tem que ser antecipadamente. O buffet, né? Como eu falei para vocês que a alimentação faz parte, é importante para esse processo. Tem que repassar o cardápio ao contratado. Tem que ter essas amostras das louças, é importante. Quais as louças a gente vai usar dentro do casamento. A degustação, né? Porque essa degustação geralmente é feita na contratação do buffet. Então, 20 dias antes da festa, o que a gente pode fazer? Pagamentos dos fornecedores, relação final das equipes, um nome, placa de carro. Então, tudo isso tem que estar
20 dias antes da festa. A montagem do organograma, roteiro da festa, o cronograma do fornecedor, reunião pré-produção, porque tem que existir a reunião da equipe, e o checklist do que a gente vai precisar. Aqui ao lado tem um exemplo do checklist de casamento, né? Um dia antes, 11 meses, 10 meses, então é preciso a gente fazer esse roteiro. Com dicas para fazer um roteiro de festa, né? A gente tem que saber primeiramente para quem, né? O assessor, sua equipe, somente tem que ter essas anotações importantes, né, para a equipe de assessoria. Por exemplo, 2 horas, lembrar a mãe da noiva sobre a surpresa que está no camarim. Então, tudo isso tem que ser lembrado, né? A assessoria é responsável por isso. A logística também, a gente tem que aproveitar o aproveitamento do motorista, traçar as rotas inteligentes, rápidas, né? Por exemplo, se tiver um engarrafamento, a noiva chegar, então a gente tem que pensar em tudo isso, né? A logística. O revezamento de equipe, claro, né? Que tem que ter, turnos para os horários do almoço, jantar, enfim. O planejamento de ações, né? Que é a distribuição de responsabilidades na equipe. E os discursos, né? Caso haja, né, algum texto a ser lido, ele deverá estar descrito no roteiro. Então, esse horário é para o discurso. Então, tudo isso tem que estar no roteiro. Exemplo de roteiro, né? Sábado, 7 de junho, o horário da ação responsável. 7 horas, vai ser abertura do espaço, tal. 7 horas, a equipe Andréa Saladini, por exemplo, é uma empresa, né, de buffet ou de assessoria. Equipe de cenografia, equipe de iluminação, equipe de som, então tudo isso tem que estar no roteiro. Aí 9 horas, o que seria entrega e montagem do mobiliário, tapetes, 11 horas, toalha, supply, então tudo isso tem que estar descrito no roteiro com horário e a descrição do serviço. E quem é responsável, né? Chegada do fotógrafo, o término da montagem, às 7h30, chegada dos recepcionistas, que eles queiram recepcionar, né? A segurança, que é importante, né? E equipe de foto, vídeo também, posicionar o livro de assinaturas, porque geralmente vai depender muito do noivo, a noiva, de botar um livro de assinatura, né? E tem que ter onde é que vai apoiar esse livro de presença. Montagem dos kits dos toaletes, todos os posicionamentos, início da festa, às 9 horas, por exemplo, começa a festa. Então, todos estão posicionados. Aí começa a festa, início da festa, chegada dos noivos, aí existem as fotos, né, em uma sala reservada. Os recepcionistas com as seguranças farão a checagem da lista, quem são os convidados, e o som ambiente, coquetel, enfim, tudo isso precisa estar no roteiro. A gente também tem que pensar no depois da festa, né, como aqui. A gente precisa... No término da festa, a gente precisa ter o início, o horário da desmontagem, né? E o término da desmontagem. Então, isso é importante também estar no roteiro. Então, resumindo, o roteiro é o quê? É do antes, durante e o depois do evento do casamento. Então, por isso que é importante ter um roteiro. E, claro, esse roteiro tem que ser distribuído para todos, né? Da equipe, porque todo mundo tem que ficar ciente do serviço, do horário, e isso é importante para a comunicação. Então, resumidamente, o que foi falado na aula foi sobre a oficina de organização de eventos em casamento. Então, o que a gente falou? A gente falou um pouco da questão da importância do planejamento, né? Ele é um evento social, então a gente trabalha muito com evento de casamento, então a importância de saber o planejamento de cada serviço, desde do seu início, né, que no caso é o planejamento, no dia tão esperado e logo depois, que é a desmontagem, o feedback que a gente tem com os noivos, os convidados. Então, a gente apresentou um modelo de contrato, que é importante a gente ter cláusulas dentro desse contrato, para que o contratante e o contratado assine, né?
Então, é uma importância, porque se acontecer algum imprevisto, tem lá no contrato. Então, a importância de se é algo burocrático, sim, mas precisa de um contrato. Claro que na quebra do contrato, né, a gente precisa, né, ter multa, enfim, uma série de descrições que tem que ter no contrato. Então, a gente viu também a questão do roteiro, né? A gente viu o passo a passo do roteiro. Então, a importância de saber o antes, né, do evento, o dia do evento e o pós-evento, né? Então, essa importância do roteiro, ela vai traçar a questão do horário e do serviço. Então, é importante que todas as equipes saibam desse roteiro e ele precisa ser impresso para que todo mundo saiba de todo o serviço que vai acontecer durante a festa. Então, aqui eu me despeço, né? Eu agradeço a todos. Eu espero que vocês tenham despertado conhecimento a respeito do casamento, porque é um evento que está no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que cada um de vocês, eu acho que já assistiu, já presenciou um casamento, então é importante vocês saberem um pouco, né, do casamento. Então é por aqui, eu me despeço e até a próxima. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver.